Pense em um carro de Fórmula 1. O que vem à sua cabeça? Os motores V6 turbo-híbridos que impulsionam o carro a mais de 300 km por hora nas retas de Monza? A aerodinâmica que mantém o carro preso ao chão nas estreitas ruas de Mônaco? Bom, aposto que muito poucos de vocês, ou até quase nenhum, pensou em algo essencial em um carro de corrida: os pneus. E é sobre eles que vai ser o episódio de hoje do Checkered Flag. Vamos começar pelo básico. Existem 7 compostos de pneus hoje em dia utilizados na Fórmula 1. O C1, C2, C3, C4, C5, intermediário e de chuva extrema. Ok, mas o que diabo é o C? Deixa que eu explico. O composto C1 é um composto mais duro, ou seja, tem um rendimento pior, porém dura por mais tempo. Enquanto o composto C5 é um pneu mais macio, ou seja, tem um rendimento bem melhor, porém dura por muito pouco tempo, sendo mais utilizado em classificações, enquanto pneus mais próximos do C1 são utilizados mais em corrida, para fazer apenas um pit stop. Sendo assim, os compostos C1 e C2 são os compostos mais duros, ou seja, o C1 é o mais duro, o C2 é o segundo mais duro. Os compostos C4 e C5 são os pneus mais macios, sendo o C4 um pouco menos e C5 o mais macio que tem, e o C3 um pneu intermediário. Esses 5 compostos são divididos igualmente pelas equipes pela Pirelli a cada fim de semana, podendo ser escolhidos apenas 3 compostos por fim de semana, podendo ser C1, C2, C3, C2, C3, C4, C3, C4, C5. Ou seja, o pneu mais próximo de C1 no fim de semana vai ser o pneu duro. Sendo assim, o pneu duro pode ser o pneu C1, C2 ou até C3. Enquanto o pneu macio a cada fim de semana pode ser o C3, C4 e C5, enquanto o pneu médio pode ser o C2, C3 ou C4. Vamos supor que em uma corrida a Pirelli escolha uma gama mais dura de pneus para fornecer às equipes. Nesse caso seria C1, C2 e C3, por exemplo. O pneu C1 seria o duro, C2 seria o médio e C3 seria o macio. Agora, em outro fim de semana, a Pirelli escolhe uma gama mais macia, como C3, C4 e C5. Nesse caso, o mesmo pneu C3, que foi o pneu macio em uma corrida, pode sim ser o pneu duro em outra. Então, não tem isso que esse composto é macio, esse composto é duro, a não ser com o C1 e C5, que é exclusivamente C1 duro e C5 macio. Ok, mas como a Pirelli escolhe a gama de pneus utilizada? Isso é simples, de acordo com a pista. Por exemplo, Silverstone é uma pista que apresenta altos desgastes de pneus. Então, a Pirelli obviamente vai escolher uma gama mais dura, como C1, C2 e C3. Enquanto Mônaco, por exemplo, é uma pista mais estreita, que precisa de mais aderência, porém que não apresenta muito desgaste de pneus. Com isso, a Pirelli escolhe a gama C3, C4 e C5. Enquanto em uma pista intermediária, que não tem tanto desgaste assim, provavelmente a Pirelli vai escolher uma gama C2, C3 e C4. E além de toda essa bagunça que são os Cs, também tem o pneu intermediário e de chuva extrema. O que são isso? O pneu intermediário é para quando a pista está úmida, porém não a ponto de colocar pneu de chuva extrema, que é só quando tiver basicamente poças de água na pista, que seja impossível de guiar com outro pneu. E com slicks, então nem se fala. Hoje em dia, as equipes recebem 13 jogos de pneus diferentes a cada fim de semana. Sendo assim, elas dividem esses jogos para usar no treino livre 1, 2 e 3, no Q1, Q2 e Q3 e na corrida, não tendo muitas restrições no regulamento em relação a isso. Por exemplo, a equipe usou um pneu no treino livre 1. Ela pode utilizar esse mesmo pneu na corrida, porém não na largada, porque na largada as equipes são obrigadas a utilizar o pneu que elas usaram na sua volta rápida do Q2, a não ser que elas não passaram para o Q3. Ou seja, os 10 mais rápidos terão de usar o pneu utilizado no Q2. Pneu, herói ou vilão? Bom, isso varia. Dando exemplos mais recentes de corridas que foram arruinadas ou ganhas por causa de pneus, nós temos Azerbaijão 2021, Max Verstappen. Ele vinha liderando fácil a corrida e vinha para mais uma vitória fácil depois de Mônaco, quando ele assumiu a liderança do campeonato. Porém, nas voltas finais, o pneu dele traseiro esquerdo estourou na reta principal, ele acabou abandonando. Agora um exemplo de uma corrida que foi ganha por causa de pneus,
ou melhor, um campeonato que foi ganho por causa de pneus, nós temos Max Verstappen, o mesmo, em Abu Dhabi 2021. Ele vinha muito atrás de Lewis Hamilton durante toda a corrida, que iria levando o título, o seu 8º título de campeão mundial de pilotos. Porém, após o acidente de Latifi nas últimas voltas, a FIA acionou o safety car. Com isso, Max Verstappen foi imediatamente aos boxes e colocou pneus macios. Então, na última volta da corrida, ele ultrapassou Lewis Hamilton em uma das cenas mais legais da temporada passada. Então, hoje em dia é inegável o protagonismo dos pneus no resultado de uma corrida, sendo com os engenheiros de corrida passando a noite de seu sábado planejando uma estratégia que possa render frutos para a corrida, baseado nos dados armazenados no treino livre 1, 2 e 3, ou com estratégias pensadas na hora, como undercut ou overcut, para conseguir passar o seu rival mais próximo na base de um desempenho melhor dos pneus. Além de, claro, cenas incríveis de pit stop que podem durar até 1,8 segundos da Red Bull no Brasil em 2019, ou até mais de dia, como Valtteri Bottas em Mônaco em 2021. E esse foi o episódio do Checkered Flag de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até outra hora.